E se a pessoa escolhida por Adonai para ajudar o povo não fosse o que as pessoas esperavam? Isso aconteceu nesta história incrível, onde o improvável se tornou provável. Uma mulher especial aos olhos de Adonai, ela não empunhava espada, não era rainha, mas era temente à palavra de Adonai, a voz da serva do Eterno. Era respeitada por homens e mulheres. Ela ensinava, aconselhava, exortava, julgava segundo a reta justiça e profetizava da maneira certa. Não eram profetadas, como falsos profetas fazem no meio desta geração em que vivemos. Pois de fato esta mulher descrita na Bíblia era serva verdadeira, juíza, profetisa e escolhida de Adonai. Em meio a tantos homens, aprouve Adonai escolher uma mulher e a levantou no meio do povo de Israel. Seu nome é Débora, conhecida por Débora nas versões de algumas Bíblias que não usa os nomes verdadeiros hebraicos. A história de Débora, que literalmente seu nome significa abelha em hebraico, é cheia de ensinamentos de fé e determinação também. É um relato de como o Eterno quebra padrões criados por homens. Adonai é soberano e escolhe e levanta a quem ele quer. Débora era uma mulher íntegra e temente a Adonai. Continue assistindo até o final e descubra por que a vitória chega em favor daqueles que têm seu coração inclinado a obedecer à palavra do Eterno de Israel. Sob o sol abrasador do antigo Israel, num tempo em que os homens assumiam os cargos de comando nas guerras que se travavam sob o estandarte da força bruta, Adonai Elohim de Israel, o nosso Criador, surpreende os moradores da terra. Adonai escolheu Débora, uma mulher de coração temente e obediente à Torá, que é a palavra de Adonai. Débora tinha fé, amor, temor e obediência ao Eterno de Israel. Ele concedeu a Débora sabedoria e autoridade para julgar a nação inteira de Israel e ser usada como instrumento de bênção em profecia por suas mãos. Quando o povo clamava por direção e conselhos de um líder levantado pelo Eterno, Adonai escolheu uma mulher em meio aos homens. Ela era casada, esposa de Lapidote, e ela amava e temia ao soberano do universo e a sua palavra, e se colocava de joelhos com o coração contrito diante do Eterno, para obedecer às suas instruções. Medite no livro de Shofitim, Juízes capítulo 4, versículos 5. Débora não habitava em torres de marfim para atender o povo de Israel, mas ela atendia debaixo de uma palmeira, que é um símbolo de retidão e firmeza. Ali, o povo vinha para buscar conselhos e julgamentos. Ela não falava alto para ser ouvida. Sua voz era firme e tinha autoridade dada de Adonai. Como foi possível uma mulher liderar num tempo de opressão? Resposta: quando Adonai escolhe, ele também capacita, e as pessoas têm que reconhecer, mesmo sem entender. Medite em Terrilim, Salmos, capítulo 92, versículo 12. O silêncio entre as tribos era tenso. Israel vivia oprimido por Iabim e seu comandante Sísera, que vinha com carros de ferro e exército poderoso. Os guerreiros israelitas estavam temerosos,
e os líderes ausentes. Mas Débora ouvia algo além das ameaças. Ouvia a ordem celestial. Com convicção inabalável, ela chamou a Baraque e disse: porventura, o eterno Elohim de Israel não te ordena: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Débora não ofereceu uma sugestão, mas reafirmou a ordenança de Adonai. A fé dela despertava a fé dos outros. Shofitim. Juízes capítulo 4, versículos 6 e 7. Baraque era um guerreiro israelita, mas ele teve medo e pediu que Débora fosse com ele. Era como se dissesse: só lutarei se a serva de Adonai for comigo. Débora era obediente e confiante à direção divina. Ela concordou, mas lançou uma palavra profética e disse: certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois a mão de uma mulher o Eterno venderá a Sísera. Ali foi estabelecido um decreto do Eterno. O medo de um homem abriu caminho para que o Eterno exaltasse outra mulher. Não era punição, era lição. O mundo valoriza coragem aparente. Adonai valoriza e recompensa fidelidade constante. Medite em Shofitim. Juízes 4, versículos 8, 9. A batalha se aproxima com promessas prestes a se cumprir. Quando a guerra começa, o Eterno desbarata os exércitos de Sísera. Nenhum plano inimigo resiste ao poder do Eterno. Continue meditando em Shofitim, Juízes 4, versículos 14 e 15. Sísera, aterrorizado, abandona seus carros e foge a pé, buscando abrigo na tenda de Jael, esposa de Eber. Sísera acredita que ali encontrará segurança. Mas ali está outra mulher preparada pelo Eterno. Jael estava aparentemente fora do campo de batalha, mas estava no lugar certo, na hora certa. Enquanto Baraque teve medo, Jael teve coragem e agiu. Ela acolheu Sísera com leite e cobertor, e com suas mãos firmes, cumpriu o desígnio divino. Ela cravou a estaca no crânio do inimigo de Israel. A profecia de Devorá se cumpriu com precisão implacável. A honra da vitória recai sobre mais uma mulher corajosa. Seu nome, Jael. Isso é um sinal irrefutável de que Adonai opera além das expectativas humanas. Medite em Shofitim. Juízes 4, versículos 17 a 21. Quando Baraque finalmente chega à tenda de Jael, ela lhe mostra o inimigo derrotado. A cena é muda, mas o impacto é espantoso. O Eterno cumpre o que promete e exalta aquelas que agem por obediência. Em Jael, vemos uma mulher anônima no começo da história, mas se torna instrumento de vitória pelas mãos de Adonai. Ela não participou do conselho israelita, nem da liderança, mas foi o instrumento usado nas mãos de Adonai. Isso revela que o propósito não depende da posição, mas da disposição a obedecer. Medite também em Shofitim, Juízes 4, versículos 22, e 1 Shemuel, capítulo 16, versículo 7. Ao saber do desfecho, Débora não se gloria,
mas eleva sua voz em adoração. Compõe um cântico que atravessa gerações, exaltando o nome do Eterno. Seu cântico não fala apenas de guerras, mas fala de gratidão e incentivo para o povo seguir as instruções do Eterno de Israel. No cântico de Devorá, ela também exalta os que voluntariamente se levantaram para obedecer e confronta aqueles que se omitiram. Ela entende que neutralidade diante do chamado de Adonai é uma forma de rebelião. Sua voz é um clamor para que o povo desperte, para seguir as instruções de Adonai. Ela disse: despertem, ecoando não apenas para os israelitas, mas para todos os povos que creem no Eterno. A fé verdadeira não é compatível com a passividade, mas é constituída em agir, de obedecer e aplicar à vida as instruções de Adonai. Sob a liderança de Devorá, Israel teve paz por 40 anos. Isso foi mais do que paz externa. Houve um despertar interior. Homens e mulheres começaram a enxergar que Adonai não se limita a padrões culturais. Ele levanta o improvável, unge e capacita a quem ele escolhe, e transforma o improvável em instrumento de bênção. Devorá é uma das mulheres incríveis descritas nas escrituras sagradas hebraicas. Shofitim, Juízes 5:31. A história de Débora, junto a Jael, é exemplo vivo para nossos dias. Adonai escolhe quem está disposto, não quem pensa que está preparado. Ter amor, fé, temor, obediência ao Eterno e a seu Filho Yeshua são armas fundamentais para vencer qualquer batalha. Assim como Débora, sejamos fiéis à voz de Adonai, mesmo quando a voz nos levar a situações improváveis. E como Jael, estejamos prontos para agir, tendo a certeza que a vitória vem para aqueles que estão dispostos a obedecer a palavra de Adonai. Tu, o Eterno, honra e responde a quem tem amor, temor, obediência e fé com fidelidade. Medite e guarde no seu coração. 1 Coríntios 1:27 e Shemot, Êxodo 4:12a. História de Débora e Jael não é apenas sobre duas mulheres corajosas, é muito mais do que isso. É sobre o agir pela fé verdadeira. Muitos dizem que têm fé da boca para fora, pois vivem como se Adonai fosse um conceito e não como a verdade, que Adonai é o verdadeiro Elohim vivo, que está pronto a direcionar a quem o ama e o obedece. Débora agiu como a mãe de Israel quando a nação se silenciou. Jael agiu, levantou depressa, quando o inimigo parecia inalcançável. Ambas mulheres nos ensinam que a fé verdadeira é constituída de decisões firmes e não em discursos vazios. Se você crê na palavra de Adonai, prove com atitudes de amor e obediência. Não adianta saber o que está escrito nas escrituras sagradas hebraicas e você não aplicar à sua vida. Adonai quer que sejamos praticantes da sua palavra. Adonai olha dos altos céus para a terra e ainda chama pessoas simples, mas com o diferencial de ter seu coração inclinado a obedecê-lo para cumprir propósitos extraordinários. O que Adonai tem falado para você pelas escrituras sagradas hebraicas
ou que você ainda não obedeceu, Adonai fala através da sua palavra. Tenha seu coração atento para ouvir sua palavra pura e aplicar à sua vida. Não se deixe enganar por profetadas de falsos profetas espalhados no mundo. Antes creia, tema e o obedeça à palavra. Tenha o bom hábito de estudar as escrituras sagradas hebraicas. Medite e guarde no seu coração. Michelet, Provérbios 3, 5, 6. Se essa história falou com você, então tome o exemplo de Débora. Ouça a voz de Adonai e tenha coragem de obedecer. Também siga o exemplo de Yael. Esteja pronta e determinada a obedecer às instruções de Adonai. Primeiro, aprenda e aplique em sua vida os ensinamentos bíblicos. E depois, inspire outras pessoas. Obrigado por assistir, curta, comente e compartilhe com alguém que precise despertar. Até o próximo vídeo, se Adonai permitir. Shalom.